Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, que é um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então olha só, nós temos aqui o seguinte, ó, resolva o sistema de equações diferenciais e tá lá, ó, dx dt igual a y menos 1 e aqui dy dt é igual a menos 3x mais 2y. E é para resolver esse sistema considerando que x de 0 é 0 e y de 0 é 0. Aqui nós estamos considerando que y e x são funções de t, e a gente tem que achar quais são essas funções. Bom, antes de eu fazer, eu vou pedir para você pausar, tentar fazer e depois comparar a sua resolução com a minha. Aproveite e já deixe o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Além disso, se você puder ajudar o professor que ele ajuda, passa logo o Pix aí, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Para a gente poder resolver esse exercício, né? A gente pode fazer por aplicando o operador derivada no x e no y, arrumando e daí fazendo por eliminação. Mas aqui a gente vai fazer por substituição. Olha, nós já temos aqui que a derivada de x em relação a t é igual a y menos 1. Veja que se a gente derivar essa primeira equação, vai aparecer a segunda derivada de x em relação a t e vai aparecer a primeira derivada de y em relação a t. Sendo que a gente tem esse valor aqui na segunda equação. Então a gente vai poder substituir e arrumar essa equação de tal maneira a ficar apenas dependendo de x. Porque quando tiver esse termo aqui que só tem o y, a gente pode isolar o y aqui na primeira e a gente acha qual é esse y dependendo desse dx dt mais esse 1 aqui. Então vamos lá, vamos pegar a primeira equação e derivar em relação a t. Como eu já tenho uma derivada em relação a t aqui para x, vai ficar a segunda derivada de x em relação a t igual a derivada de y em relação a t, e a derivada de 1, uma constante, em relação a t dá zero. Bom, mas esse dy dt é esse segundo membro da outra equação, que eu já falei. E aqui eu já vou colocar que é x duas linhas, né? Vamos considerar que a gente já sabe que a derivada é em relação a t. Então quando eu escrevo aqui x duas linhas, eu já estou falando a segunda derivada em relação a t. Bom, desse lado vai ficar dy dt, que é menos 3x mais 2y, né? Que é o valor que a gente tem ali nesse daqui. E agora, ó, esse y, a gente pode isolar o y aqui na primeira equação e vai ficar dx dt mais 1. Então, eu vou ter que x duas linhas vai ser igual a menos 3x mais duas vezes. Aí no lugar de y eu boto. Eu vou já colocar que é x uma linha, né? Porque eu já estou sabendo que a derivada é em relação a t. Esse menos 1 vou passar para o segundo membro, então vai ficar mais 1. Então, com isso a gente substituiu no lugar de y pelaquela expressão. Bom, arrumando isso aqui agora, a gente vai ter uma expressão que só depende de x, ó. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó, segunda derivada de x, aqui vai aparecer duas vezes x', vou passar para o segundo membro, menos duas vezes x', aqui vai ter menos 3x, vou passar para cá mais 3x, e do lado de cá eu vou ter esse 2 vezes 1, que é 2, né? Então, no final, você arrumando a equação, fica desse jeito. Você tem uma equação diferencial de segunda ordem aqui para o x, tá? Linear. Vamos resolver a homogênea, depois resolver uma solução particular e soma as duas soluções e a gente vai ter a solução para essa equação. Bom, pegando aqui a equação homogênea, né, associada a essa equação aqui, nós vamos ter o seguinte: x duas linhas menos 2x' mais 3x igual a zero. Essa daqui é a equação homogênea. Essa equação homogênea, ela... Para a gente achar a solução dela, a gente vai procurar soluções do tipo x é igual a e elevado a um certo mt. A gente vai só procurar soluções desse tipo. E ao aplicar esse x igual a e elevado a mt aqui nessa equação homogênea e arrumar os termos, a gente vai acabar chegando na equação característica, que vai depender apenas de m. A gente sabe que vai ser m ao quadrado menos 2m mais 3 igual a zero. Veja que aqui a segunda derivada em relação a x vai aparecer m ao quadrado, a primeira derivada em relação a x aparece só m, e esse x aqui que é direto, não tem derivada em relação a x, aparece só a constante 3. Então essa aqui é a equação característica associada a essa equação homogênea aqui. Bom, vamos agora resolver isso aqui, né? Vamos achar um delta aqui, vai ficar b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então menos 2 vai ser o b quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. 3 aqui vai ser o C, 1 vai ser o A. Isso aqui vai dar o quê? 4, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4. E aqui vai dar menos 12. Então ficou 4 menos 12, o que dá igual a menos 8. Ok?
Então vamos resolver a equação, né? A equação característica, que é essa daqui, né? Vai ficar m é igual a menos o valor de b, então menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de menos 8, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Bom, a raiz quadrada de menos 8 vai dar pra gente um número complexo, tá? Então, a primeira raiz aqui vai ser 2, né? Menos vai dar mais. Aqui vai dar o quê? Lembra que menos 8, a raiz de menos 8, é a mesma coisa que 8 não, desculpa. A raiz de 8i, né? A unidade imaginária i. E lembra que raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2 i. Se a gente pega esse 8 fatora, né? A gente pega o 8 aqui, ó, simplifica por 2, dá 4. Simplifica por 2, dá 2. Simplifica por 2, dá 1. Então, 8 é 2 ao quadrado vezes 2, né? Quando você tira a raiz quadrada disso, ó, um desses dois simplifica, sai da raiz e o outro fica. Então, se você tem raiz quadrada de menos 8, vai dar 2 raiz de 2i, né? Então, esse termo aqui, ó, vai ficar mais 2 raiz de 2i dividido por 2. Então, o nosso M1 vai ser igual a 1 mais raiz de 2i. E o nosso M2 vai ser igual a 2 menos 2 raiz de 2i dividido por 2. Então, vai dar o nosso M2 igual a 1 menos raiz de 2i. Ok, achamos raízes complexas aqui para essa equação. Quando as soluções são complexas, a gente sabe que a solução dessa equação vai ter o seguinte formato, né? Vou botar a solução x da homogênea, né? Vou botar xh. Vai ser igual a e elevado a parte real da solução vezes a variável t, né? Então, no caso, vai ser a parte real é 1, então vai ficar e elevado a t. E aqui vai aparecer o C1 cosseno parte imaginária, que no caso é a raiz de 2, vezes t, mais constante 2, aí seno, parte imaginária, raiz de 2, t, e aí fecha, tá? Mas aqui é mais raiz de 2 e menos raiz de 2, professor, isso não vai fazer diferença e tal, quando for pegar a parte imaginária? Não, por causa dessas constantes aqui, ó. Mesmo se você tivesse pegado menos raiz de 2 como parte imaginária, aqui o cosseno é uma função par, então cosseno de menos raiz de 2t vai ser igual a cosseno de raiz de 2t. E o seno é uma função ímpar, o seno de menos raiz de 2t seria a mesma coisa que menos c2 seno de raiz de 2t. E aí esse menos C2 você juntava com esse C2 aqui e transformava numa constante, né? Então, de qualquer maneira, isso aqui dá para ser a solução. Bom, isso é a solução da homogênea, né? Da equação homogênea associada àquela que a gente tem, que é essa daqui, ó. X duas linhas menos 2x linhas mais 3x igual a 2. Bom, uma solução particular, olhando aqui pela expressão que está aqui na direita da equação, né? Seria uma função constante, né? Então, vamos procurar uma solução particular. Uma solução particular. Vou chamar x particular, né? Vamos procurar uma solução x particular que vai ser igual a uma determinada constante, né? Quando eu substituir aqui, ó, vai aparecer a segunda derivada dessa xp. A primeira derivada dá zero, que é constante, derivada dá zero. A segunda derivada, que vai ser a segunda derivada, vai ser a derivada de zero, que dá zero também. Então, no final, ó, esse termo que é duas derivadas vai dar zero, e esse termo que é menos duas vezes a primeira derivada também vai dar zero. O que vai sobrar é apenas essa 3 vezes essa x aqui, ó. Vai ser 3 vezes xp, ou seja, vai sobrar 3 c igual a 2. Então, essa constante c que eu estou procurando é 2/3. Ok. Então, agora, ó, quando eu somar essas duas soluções aqui, xh e xp, eu vou ter a solução da equação diferencial, que é essa daqui, ó. X duas linhas menos 2x linhas mais 3x igual a 2. Ou seja, a nossa solução ali daquela nossa x vai ser igual a e elevado a t C1 cosseno de raiz de 2t mais C2 seno de raiz de 2t mais a parte que é a da solução particular, que é 2/3. Então veja que eu somei a parte que é a solução da homogênea com a solução da particular, tá? Ok, esse é o nosso x. Tá, vamos agora calcular o nosso y, né? O nosso y a gente pode calcular usando essa relação aqui, ó, que é a primeira equação. A derivada de x em relação a t é igual a y menos 1. Então a gente já tem o x. Então a gente faz a derivada dele. E a gente pode passar esse menos 1 para o segundo membro. Então vai somar mais 1. E aí nós vamos ter o y, né? Então é o que a gente vai fazer ali, ó. Nós temos o seguinte. Vamos botar aqui, ó.
a derivada de x em relação a t é igual a y menos 1. Então, o nosso y, né? Vamos separar aqui. Aliás, deixa eu só botar aqui, ó. Essa daqui é a solução da x, agora eu estou achando a solução da y, né? Então, deixa eu separar aqui direitinho aqui. Então agora separando, nosso y vai ser igual a derivada de x em relação a t mais 1. Quando eu for derivar isso aqui em relação a t, eu vou ter um produto aqui para resolver, né? A derivada, né? Então vai ser o seguinte: conserva o primeiro, ou melhor, deriva a primeira, conserva a segunda, depois conserva a primeira e deriva a segunda. Quando eu for derivar e elevado a t, vai dar o próprio e elevado a t, né? A derivada de e elevado a t é a própria e elevado a t. E aí eu vou ter que agora conservar aquela outra parte lá, que é C1 cosseno de raiz de 2t mais C2 seno de raiz de 2t. Ok. Isso foi conservando a primeira parte, derivando a primeira parte, conservando a segunda. Agora é o contrário, a gente vai conservar e elevado a t, então vai aparecer e elevado a t. E vou derivar a segunda parte. Quando eu for derivar aqui, ó, vai aparecer a regra da cadeia, né? Porque eu tenho raiz de 2t dentro do cosseno. Então isso aqui vai ser derivado do cosseno, o que vai dar menos o seno, né? A raiz de 2t, vezes a derivada do raiz de 2t que está aqui dentro, tá? Então vai ficar assim, ó, C1 menos C1 seno de raiz de 2t, isso aqui tudo vezes raiz de 2t linha, né? Nós temos o raiz de 2t linha ali. Eu vou colocar esse raiz de 2t linha aqui na frente, só para não confundir esses parênteses aqui. Deixa eu botar aqui, ó, raiz de 2t linha e aqui seno de raiz de 2t. Beleza. Agora vai aparecer a derivada do seno, que é cosseno. Vai ter regra da cadeia também, então vai ficar C2 raiz de 2t linha. Derivada do seno é cosseno, então cosseno de raiz de 2t. Beleza. Quando você for derivar esse 2t, isso aqui vai dar zero, né? Então a derivada de x, ó, esse termo aqui que é a derivada de 2t dá zero, então tem que derivar só esse produto. Lembra que ainda tinha esse mais 1, né, que a gente passa para outro membro? Então vai ter aqui isso tudo mais 1, tá? Então isso é o nosso y. Agora vamos só arrumar isso aqui, ó. Aliás, tem que calcular as derivadas também, então vamos calcular e já arrumar, ó. Y vai ser igual a e elevado a t, o seguinte, ó. Aqui eu tenho cosseno de C1. Vamos pegar outro termo que tem cosseno também, que vai ser esse daqui, ó. Quando você for fazer a raiz de 2t e a derivada aqui, vai dar só raiz de 2. Então vai aparecer C2 raiz de 2. Então nós vamos ter aqui, ó, raiz de 2, C2. Que é esse termo aqui vezes o cosseno. E eu já botei esse cosseno aqui também, então vou botar aqui, ó. Vou botar mais na frente aqui, ó. C1 mais raiz de 2, C2. Isso aqui tudo vai aparecer multiplicando o cosseno de raiz de 2t, né? Vai ser essa parte aqui, ó. Raiz de 2 vezes C2, beleza? E aqui eu tinha esse C1, ok. Agora o seno. Bom, o seno nós vamos ter... aqui vai estar C2. E a outra parte do seno, ó. Aqui vai dar raiz de 2 vezes o C1. Vai ficar menos C1 raiz de 2, né? Porque tinha esse menos na frente. Menos raiz de 2 C1. Isso aqui tudo vezes o seno de raiz de 2t, tá? Isso aqui é quando eu já arrumar, então, né? Botar o cosseno em evidência, né? Cosseno de raiz de 2t. E quando eu colocar o seno em evidência, né? O seno de raiz de 2t. Ok. Agora tem mais um aqui ainda, né? Que é esse termozinho aqui. Pronto. Então nós achamos o x e nós achamos o y, tá? Isso aqui são os x e o y que resolve o sistema de equações que a gente tem lá. Só que ele pede para uma dada solução, um problema de valor inicial, você vai ter aqui, ó, eu quero a solução desse sistema, mas de tal forma que x de 0 seja 0 e y de 0 seja 0. Ou seja, se t for 0, o resultado de x tem que ser 0, e se t for 0, o resultado de y também tem que ser 0. Então nós vamos usar isso para achar aquelas constantes ali, ó. Vamos lá, ó. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Eu tenho que ter, deixa eu botar para cá, ó. X de 0 tem que dar 0 e y de 0 tem que dar 0 também. Então, como é que vai ficar ali o sisteminha agora, né? Bom, quando o nosso t aqui for 0 no valor para x, ó, o que vai acontecer ali, ó? E elevado a 0 vai dar 1, né? Cosseno de raiz de 2 vezes 0. Raiz de 2 vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então aqui vai sobrar apenas C1. Então, C1. Aqui vai aparecer
raiz de 2 vezes 0 vai dar 0, seno de 0 é 0, então vai ser 0 vezes C2 que dá 0, então aqui vai dar 0, não vai aparecer C2, e tinha-se mais 2 terços, então mais 2 terços, isso tem que ser igual a 0, né? Então, o primeiro membro da equação aqui foi substituindo o t por 0, né? Aqui na solução para x, a gente acha isso. Agora vamos para y de 0 igual a 0, então no lugar de t eu boto 0, vai aparecer e elevado a 0, que dá 1. Agora aqui vai ser, ó, cosseno de 0, lembra que raiz de 2 vezes 0 vai dar 0, né? E cosseno de 0 é 1, então vai sobrar só esse termo, ó, C1 mais raiz de 2 C2. E aqui, ó, seno de 0, porque lembra que vai ficar raiz de 2 vezes 0 vai dar 0, seno de 0 é 0, então esse termo todo some. Então sobrou só esse termo daqui da frente. Então isso aqui tudo, né? Mais um 1, não vamos esquecer do mais um aqui, né? Isso tem que ser igual a 0. Então o primeiro membro foi, no lugar de t eu botei 0, e o segundo membro valia 0, porque é o que fala aqui na equação, né? Bom, então ó, da primeira equação a gente já tem que C1 é igual a menos 2 terços, tá? A gente já tem de graça aqui que a nossa constante 1 é menos 2 terços. A gente pode substituir isso na segunda equação para achar o C2, né? Então nós vamos ter o seguinte, ó, menos 2 terços no lugar de C1, mais raiz de 2 C2, mais 1 é igual a 0. Então vamos desenvolver isso aqui, ó. Vamos ficar assim, ó. Então no lugar de C1 a gente já botou menos 2 terços, mais raiz de 2 sobre C2, não, raiz de 2 C2 mais 1 igual a 0. Então vamos isolar o C2, né? Então isso aqui vai ser o seguinte, ó, raiz de 2 C2 é igual a... Essa conta aqui, ó, vai ser menos 2 terços mais 1, né? Vai dar quanto? Bom, MMC dá 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Então ficaria menos 2 mais 3, o que dá 1 terço, né? Então quer dizer que essa conta aqui, que é menos 2 terços mais 1, vai dar mais 1 terço. Quando eu passar para o lado de lá, esse mais 1 terço, porque essa conta que eu fiz aqui, ó, menos 2 terços mais 1, eu fiz no primeiro membro. Aí deu 1 terço. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar menos 1 terço, né? Então aqui nós vamos ter menos 1 terço. Então nosso C2 vai ser igual a menos 1 sobre 3 raiz de 2, tá? Vamos só racionalizar isso aqui, né? Então vou multiplicar por raiz de 2 e por raiz de 2. Então nosso C2 vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 6, né? Então esse aqui é o nosso C2, tá? Nosso C1 então porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, e 2 vezes 3 é 6, né? Então C1 vai ser menos 2 terços, e C2 vai ser menos raiz de 2 sobre 6. Então agora a gente só tem que substituir esses valores no nosso x e no nosso y, para achar a solução do sistema, né? Então vamos pegar aqui, ó, nosso x vai ser igual a o nosso x de t, né, vai ser igual a e elevado a t, no lugar da constante 1 é menos 2 terços, ó, que lembra aqui, ó, constante 1, aqui tinha 2 terços, tá, constante 1, então vai ser menos 2 terços, nós vamos ter menos 2 terços de cosseno do raiz de 2t, tá, então ficou assim, mais, agora a constante 2 é menos raiz de 6 sobre... menos raiz de 2 sobre 6, então menos raiz de 2 sobre 6, e aqui aparece o seno de raiz de 2t, isso aqui tudo mais 2 terços, né? Isso foi o nosso x, ó. Olha lá, ó, nosso x eu substituí C1 por aquilo, C2 por aquilo lá que a gente já tinha, né? E já tinha esses 2 terços aqui lá de fora. Beleza, então esse é o nosso x. Nosso y, ele tá aqui, ó. Então nosso y de t vai ser igual a e elevado a t. Bom, veja que aparece C1 mais raiz de 2 vezes C2, né? Aqui no multiplicando o cosseno, né? Então, quando a gente fizer isso, ó, vai aparecer então menos 2 terços, que é o C1, raiz de 2 vezes C2. Então, quando você multiplicar isso aqui por raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2, 6. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, então vai ficar menos 2, 6. Menos 2, 6 é a mesma coisa que menos 1 terço. Então isso aqui vai dar menos 3 sobre 3, que é menos 1, ó. Então quer dizer que vai acabar dando menos 1 ali, tá? Quando você fizer as continhas. Então esse C1 mais raiz de 2, C2 vai dar pra gente menos 1, tá? Então vamos substituir isso ali, ó. Nós vamos ter menos 1 aqui vezes o cosseno, então vai aparecer menos o cosseno de raiz de 2t. Beleza.
Aí agora aqui, ó, vai ser C2 menos raiz de 2 C1, né? Bom, então C2, que é o nosso menos raiz de 2 6, né? Que é o valor de C2, menos a raiz de 2 vezes C1. A raiz de 2 vezes C1, então vai ficar 2 raiz de 2 C1. Lembra que C1 é 2 terços, né? Então você multiplica por raiz de 2, vai ficar assim. Ok, então isso aqui vai ser o que, ó? Isso aqui vai ser... Dá para ser 6, então 6 por 6 vai dar 1, raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2, 6 por 3 vai dar 2, então aqui vai dar 4 raiz de 2, quando você multiplicar aqui, ó, 6 por 3 dá 2, e 2 vezes menos 2 raiz de 2 vai dar menos 4 raiz de 2. Bom, então isso aqui vai dar menos 5 raiz de 2 sobre 6, não é isso aqui? Ó, 6 por 3 dá 2, isso mesmo, ó, fica menos 2 terços. Então aparece vezes o raiz de 2, então vai dar... Ah, tá, mas ó, pera lá. É menos raiz de 2 multiplicando por C1. Então aqui, ó, esse C1 é menos 2 terços e eu tenho que multiplicar por menos raiz de 2, então aqui é mais, ó. Mais 2 raiz de 2 sobre 3, tá? Então aqui vai dar mais, ó, 6 por 3 vai dar 2, 2 vezes 2, 4, então vai dar mais. E se eu tenho 4 menos 2, vai dar 2 aqui, ó. Então aqui vai dar 2, né? Quando você pegar 4 raiz de 2 e subtrair 4 não, né? 6 por 3, 2, 4. Isso, tá, tô fazendo aqui, ó. Faz as contas direito. 6 por 3 dá 2, né? 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então 4. 6 por 6 dá 1. 1 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2. Ok. Então isso aqui vai dar menos 3, né? Menos 3 não, mais 3. Porque é 4, né? Menos 1 vai dar... vai dar 3. E tinha 6 aqui, então vai ser 3 raiz de 2 sobre 6. Que simplificando, vai dar raiz de 2 sobre... por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então vai dar raiz de 2 sobre 2, né? Então quer dizer que aquela expressão aqui, que é C2 menos raiz de 2 vezes C1, vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes o seno. Então vai aparecer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu já usei o rascunho ali. Então, raiz de 2 sobre 2, seno de raiz de 2t. Isso aqui tudo, né? Lembra que é o nosso y, aí tinha mais um aqui lá de fora, né? Então, mais um. Então, pronto. Agora sim nós temos a resposta para o sistema, dada aquelas condições iniciais, que é x0 igual a 0 e y0 igual a 0 também. Ok? Bom, fizemos então aqui, tá? A solução. E aí, você acertou? Você errou? Coloca na seção de comentários aí. E eu vou agora deixar um exercício para você poder treinar. Esse exercício aqui, ó. Olha só. Faz agora esse exercício. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito. E não esquece também de deixar o seu curtir e de também inscrever-se no canal se você não tiver inscrito ainda, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau.